eu faço para os meus pacientes, o que eu embaso pela literatura. Quando a gente tem uma infecção viral com sintomas, né, eu comecei a ter quadro de febre, dor no corpo, cheguei a ter conjuntivite, tive quadro gastrointestinal associado. Então, a gente tem o risco de associação de uma infecção viral, ela se acompanhada por uma infecção bacteriana. Então, a azitromicina, que é um antibiótico, eu entrei com a azitromicina. Depois de um tempo de evolução, minha saturação começou a cair um pouco. A parte de saturação começou a cair um pouco. Então, eu entrei com dose de corticoide, que é o que a gente tem naquele estudo chamado Recovery, que foi o estudo que mostrou que doses baixas em pacientes mais graves. Eu estaria no limite aí, eu não cheguei a suplementar oxigênio, então talvez não fosse um dos casos que mais se beneficiaria pelo estudo, mas pela reação inflamatória, a gente acabou entrando com o corticoide. Dentro daquilo que a gente comentou, Fábio, e que você coloca os dados que a gente teve de mortalidade lá no início, no São Luís, deixar claro que não foi só pelo uso do corticoide, foi uma série de ações que a gente teve associadas, essa mortalidade depois subiu um pouquinho, chegou em torno de 2,8, 3, e que é o que se mantém, que é um bom resultado também. Mas o corticoide, ele tem, nesses casos mais graves, essa atuação. Então, assim, e sintomáticos, né? No início, um pouco de pirona para mais quadro de dor muscular, de mal-estar geral, e foi dessa forma que a gente acabou conduzindo, que é como eu costumo conduzir os meus pacientes. A gente tem evidências, para mim, robustas, que a cloroquina não faz diferença na evolução do doente e pode, do ponto de vista cardiológico, dependendo, aumentar o risco de arritmias, principalmente alguns pacientes que já têm substrato. Então, não vi indicação e não fiz uso e não indico. Recente, continuo mesmo aqui isolado, fazendo acompanhamento de pacientes que eu fiz diagnóstico de Covid, que estavam em casa, e não receitei da mesma forma. Isso já tem sido minha prática há mais de 2 meses.